Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler aqui com você. Deus concede vitórias a Josafá. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá, ou seja, 3 reis, decidiram lutar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gede. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvará. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, o Espírito Santo, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis.
saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e liberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Então, depois você pode seguir a leitura em casa. Eu li até o versículo de número 22. Então, olha o que nós aprendemos aqui. O rei Josafá, ele recebeu uma má notícia. A palavra diz que ele teve grande medo. Por quê? Nós temos o medo natural, né? Que muitas vezes é aquele que às vezes serve para nos proteger de algo. Que às vezes a gente fica meio, né, com receio, mas isso em algumas situações servem de proteção para nós, né? Não é aquele medo, aquele pânico, aquele horror, não. Quando a gente recebe, no lugar dele aqui, imagina, 3 reis se levantando contra ele, vindo exércitos, milhares de pessoas contra eles, eles não iam conseguir humanamente falando. O que ele fez? Ele foi buscar Deus. Ele foi clamar a quem? A pessoa certa. Ele não entrou em desespero, ele não começou a dizer, e agora, o que nós vamos fazer? E aí, não. Tem pessoas que quando uma notícia vem, começam a murmurar, começam a reclamar, começam a culpar a Deus. Ele não fez isso. Ele pegou, ele sentiu grande medo, e o que diz depois da vírgula? Decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Foi isso que o rei fez. Ele sentiu medo quando ele recebeu aquela má notícia, mas o que ele fez? Eu vou buscar o socorro de quem pode me ajudar. Por quê? Se eu olhar para o problema sendo enorme, que tamanho vai ter o tamanho de Deus? O nosso Deus, ele sempre é maior do que o problema e do que a dificuldade que se levanta. Agora, se você engrandecer o problema, que tamanho tem Deus? É para você pensar. Deus, ele é do tamanho que nós confiamos, que nós cremos, depositamos a nossa confiança nele. Davi, ele disse o quê? Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, ninguém mais podia livrar Davi de situações como Josafá estava aqui. Quantas vezes Davi disse, eu clamei ao Senhor e ele se inclinou para mim. Me tirou de um lago horrível, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. É assim que Deus faz. Você acha que Davi não sentia medo? Você acha que Davi não ficava temeroso diante das situações que ele enfrentava? Claro que ele ficava. Tanto que ele dizia, clamei ao Senhor, imagina, de um lago de lodo, de lama horrível. Ele mesmo se expressa assim. Eu clamei ao Senhor e ele se inclinou para mim. E de lá ele me socorreu. Então não importa
A situação que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, não olhe para ela desse tamanho, não. Olhe para ela aqui e Deus aqui. Digo, ó, diante do meu Deus você não é nada. O que Josafá fez aqui, gente? Josafá ele convocou um jejum nacional, geral, toda a nação de Judá. O povo de Israel se prostrou em oração, se colocou diante de Deus. Diante de que e de quem você está se prostrando? Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, dobrar o nosso joelho, orar, chorar, rasgar como diz, rasgar o teu coração e não as vestes, mas diante do Senhor, não diante dos teus inimigos. Veio a má notícia, vai orar, faça como Josafá. Ele decidiu buscar a Deus diante de uma má notícia que ele recebeu. Ele disse, vou buscar o Senhor, vamos se consagrar. E Deus disse o que ia livrar eles, que ia dar o livramento, eles nem precisar lutar. E depois que o povo se levantou em oração, é que os levitas se levantaram também. Mas foi depois da atitude do povo. Tanto que o rei colocou eles à frente do exército, louvando ao Senhor. E quando eles louvavam, Deus ia vencendo a batalha. Enquanto eles louvavam, Deus estava guerreando, porque Deus disse, esta guerra não é de vocês, ela é minha. Por isso que Davi disse, ele é o Senhor da guerra, ele é o Senhor, dos exércitos. Davi não temeu. Quando ele olhou para o gigante, gente, que todo mundo olhava como gigante, o Golias, ele olhou para o Golias e disse, quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra os exércitos do Deus vivo? Davi não olhou para o Golias, como eu já falei aqui, como o gigante, como todo mundo olhava para ele. Não, Davi olhou para ele e disse, quem é este incircunciso filisteu? Ou seja, quem ele pensa que ele é? Eu sou filho, eu sou circuncidado, eu pertenço ao povo de Deus. Ele não, a bênção é minha, a bênção me pertence. E se você observar aqui a oração de Josafá, ele vai colocando o que ele sente, mas ao mesmo tempo, gente, ele já vai falando. Olha o que ele diz aqui, ó. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvará. Ou seja, o Josafá, ele estava colocando aqui o problema, o que ele estava sentindo, mas ao mesmo tempo ele já estava dizendo, Senhor, eu posso passar, nós podemos estar passando por praga, peste, fome, mas nós vamos clamar a ti, porque nós sabemos que o Senhor vai nos livrar. Orando, gente, com a certeza da tua vitória, com a certeza de que Deus está trabalhando, de que Deus está resolvendo aquela situação para você. A palavra diz que mesmo enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Se você observar a história de Davi, Saul, gente, ele gerou aquela inveja pelo Davi, porque isso foi um desvio de caráter. Porque se você for analisar, Davi não tinha nada. Davi, gente, ele era um simples pastor de ovelhas. Quando ele foi lá no pasto, ele estava no pasto, o pai chamou para que ele fosse levar comida para os seus irmãos lá e saber notícias. O que aconteceu ali? De lá, gente, o Davi saiu vitorioso, ganhou em casamento a filha do rei. Saul era o rei, mas diante das habilidades, da coragem de Davi, isso gerou inveja nele. E cada vez que ele perseguia, quantas vezes Davi foi perseguido por Saul, e no Salmo ele escreveu e ele diz que em paz ele deita, ele dorme, ele descansa, porque o Senhor guarda. Davi nunca perdeu o sono, gente, porque ele estava sendo perseguido por Saul.
E quantas vezes, quando nós nos deparamos diante de uma luta, de um desafio, de uma batalha, de uma tribulação, a gente perde o sono. A gente às vezes não consegue dormir, a gente fica preocupado porque eu tenho esse boleto, porque eu estou cheia de conta, porque. Se a gente for olhar, Davi disse, não, em paz eu me deito, em paz eu me levanto. Davi não perdia o sono por causa de Saul. Davi, quando Saul, gente, ele estava dentro de uma caverna, tá? A palavra diz que ele foi esvaziar o seu ventre. Ele foi lá fazer o número 2, como a gente costuma dizer. Davi estava ali, ele tinha toda a oportunidade de matar Saul, e ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O temor de Davi. Ele mostrou depois, quando ele cortou só a pontinha da capa do Saul, ele disse, meu pai, eu estou aqui, mas eu não tenho a intenção de te causar dano algum. O Davi, ele foi perseguido o tempo inteiro, e Deus foi livrando ele, porque Davi confiava no Senhor, ele já tinha sido ungido rei pelo Senhor, ele já tinha sido escolhido pelo Senhor, e o Espírito de Deus tinha se retirado de Saul. Então ele não temia, ele mesmo disse, eu não temo mal algum. Imagina, Davi ficava sozinho com aquelas ovelhas no pasto. Ele enfrentou urso, leão, todas as lobos, gente, feras, que eles vinham à noite, predadores, muitas vezes que vinham à noite para se alimentar, né? Eles vinham, pegavam as ovelhas, e Davi ia lá e tirava da boca deles, rasgava um, por quê? Porque Deus dava força, era a coragem de Davi, ela vinha do Senhor. Então, Josafá aqui, ele fez a coisa certa. Ele não entrou em desespero, ele não entrou em parafuso, ele não ficou desesperado, e Deus usou aqui alguém, enquanto a congregação estava ali em consagração, buscando ao Senhor, o Espírito de Deus se apossou ali, né? O Espírito de Deus, né, veio sobre Jeziel, e ele falou, prestai atenção todo Judá e vós habitantes de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto esta luta não é vossa, mas de Deus. Quando você busca Deus, gente, no momento da aflição, no momento da angústia, no momento que veio uma notícia, no momento que você recebeu um diagnóstico e você busca o Senhor, é isso que acontece. Lá em Naum diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sábios que confiam nele. Olha esse exemplo, Josafá. Deus sabe quando nós confiamos. Por mais que venha a guerra, a batalha espiritual, a luta se levanta, é no trabalho, é em casa, é com o vizinho, é nos negócios, é no casamento, às vezes dá umas... Mas a gente vai, coloca em oração. A gente não aceita aquela afronta do inferno, a gente vai lá e se coloca diante de Deus e diz, Pai, em nome de Jesus, eu não aceito isso, porque Tu é o meu Deus, Tu que me guarda, a Tua palavra diz assim, e em nome de Jesus eu me levanto contra esse inferno, esse exército das trevas que tem se levantado contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus negócios. Toda essa obra do diabo está repreendida em nome do Senhor Jesus. E vai declarando a palavra, Pai, em Ti, a Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, que Tu é o Deus dono do ouro, dono da prata. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor coloca os meus pés sobre a rocha, que o Senhor firma os meus passos, que eu levanto os meus olhos para o alto, de lá vem o meu socorro vem do Senhor, e é o Senhor que me guarda, é o Senhor que cuida, é o Senhor que guerreia as minhas guerras. Declare isso. Ou você começa engrandecendo o diabo, quando você está orando. Ai, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, porque o diabo se levantou assim, porque não. Você tem que começar exaltando, engrandecendo o nome do Senhor e dizer, Senhor, a situação aqui é essa que nem Josafá fez.
Estão vindo o rei tal, o rei tal, o rei tal, é muita gente. Nós não vamos conseguir lutar contra esse povo. Mas o Senhor, assim, 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 ele foi falando. Ele foi dizendo, gente. Ele foi dizendo. Grande a multidão. Depois ele disse, né? Ele sentiu medo, convocou o jejum e ele disse ali depois, né? Durante a assembleia, veio todo mundo para buscar o Senhor. Durante essa assembleia geral de Judá, os habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, no templo, no pátio, toda a comunidade se colocou ali, né? E ele foi dizendo, e ele exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita soberano nos céus? Olha como ele começou a orar. Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ele começou, gente, lembrando quem é Deus, soberano, rei sobre as nações. E ele foi falando, e depois ele disse: não és, ó Yahvé, não és tu, nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste, né, os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram como um santuário para Yahvé, o teu nome proclamando. E ali ele foi indo, gente. Ele foi exaltando o nome do Senhor e ele foi colocando o que estava acontecendo, mas sempre lembrando que Deus era soberano diante daquela situação. Olha, Senhor, ele foi lembrando, né? E ele exclamou: Yahvé, o Senhor Deus de nossos pais, não és tu que habita nos soberanos céus? Ele começou, gente, a dizer quem era Deus. Tu é o Senhor, tu é o soberano de Israel. O Senhor venceu todas as lutas até hoje aqui pelo teu povo. Ele foi falando, colocando o que estava no coração dele, mas ao mesmo tempo, gente, ele não focou no problema. Ele focou em buscar a Deus, em fazer com que o povo se consagrasse, lembrando que Deus era maior do que aqueles exércitos que estavam vindo contra eles. Foi isso que ele fez. E é isso que nós devemos fazer. Eu não sei que luta você está enfrentando, que exército que se levantou contra você, mas faça como Josafá. Leia, gente, todo esse capítulo. Começa lendo, vem lendo ali desde o capítulo 16, vai lendo e você vai entendendo o que Deus fez, a forma como Deus trabalha, o que Deus faz. Lê o restante do capítulo. A gente tem que aprender a buscar a Deus em todo o tempo, gente. A palavra diz: o que clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se eu não clamar, se Josafá não tivesse clamado a Deus, eles tinham sido derrotados. Mas ele sentiu medo e ele se decidiu que eu vou buscar Deus. Dele vem o meu socorro. Só o Senhor pode me livrar. De repente, hoje você está passando por uma situação assim. Então, não exalte o teu problema. Olhe para ele desse tamanhinho e olhe que Deus é imenso. Diante disso aqui que se levantou contra a tua vida, Deus é muito maior do que isso. Então, não foque no problema. Foque em buscar a Deus. Porque o diabo, gente, ele vai tentar criar estas situações para te desviar, para te tirar do foco, para que você fique desesperado, angustiado, com medo, desesperado, para que você comece. Se o Josafá aqui não tivesse tomado a decisão certa de buscar a Deus, gente, eles iriam lutar, eles iriam se desesperar, eles iam morrer, eles iam perder a guerra, porque era muita gente. Imagina 3 reis, né? 3 reinos, 3 nações que se levantaram contra covardia. Mas Deus derrotou todos eles. Deus derrotou todos eles, não lutaram. Por quê? Porque na frente o povo estava louvando, cantando louvores, engrandecendo o nome do Senhor. Então, em meio à luta, gente, confie e louve. Ore, adore ao Senhor.
louve ao Senhor, coloque louvor dentro da tua casa, vai adorando a Deus durante o dia, louve ao Senhor, coloca lá na tua televisão, lá no YouTube, coloca louvor, coloca no rádio, coloca no teu celular e fique louvando a Deus. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então não adianta nada a gente orar e a gente depois já se desesperar e começar a deixar dúvida entrar no nosso coração, o medo entrar, a ansiedade entrar, porque daí a gente se desestabiliza e é isso que Satanás quer. Que você fique desestabilizado, que você perca a tua base, que você fique esmorecido na tua fé, mas faça como Josafá. Por mais que ele temeu, ele se voltou a buscar a Deus e botou todo o povo para se consagrar. Todo mundo aqui vai buscar Deus agora. E Deus reverteu a situação que eles estavam enfrentando. Deus guerreou, ele disse, essa luta não é de vocês, ela é minha. Ele derrotou todos os inimigos que se levantaram contra ele, contra Judá. Então, eu não sei qual é o inimigo que você está lutando. Se é um inimigo financeiro, se é um inimigo no teu trabalho, se é um inimigo na vida espiritual, se é um inimigo que está no teu casamento, se é um inimigo que está na vida dos teus filhos, mas busque a Deus. Clame a Deus e louve ao Senhor. E deixe que Ele guerreie as tuas guerras. Deixe que Ele vença essa batalha em nome de Jesus. Então que você reflita nessa palavra, que você medite nela e que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração. Em nome de Jesus eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas venham ter a sua fé renovada. Que ela receba o ânimo que ela estava precisando, que ela receba a coragem que ela estava precisando, que ela se volte a buscar ao Senhor, que ela clame ao Senhor. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que tu não sabe, que o Senhor possa estar respondendo às orações, que o Senhor esteja dando a vitória para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Dá a vitória, Pai, para todos os meus irmãos e para minhas irmãs em Cristo, Pai, que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades, aqueles pedidos de oração que eles têm posto aqui, Pai, que eles sejam respondidos, que eles recebam a vitória em nome de Jesus, que todos os inimigos que se levantaram contra eles sejam derrotados e confundidos em nome de Jesus para a glória do teu nome. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.